Graça e paz, meus amados, bom dia. Este é o dia que o Senhor fez, glorifiquemos e adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade. Ontem comemorou-se o dia da Reforma Protestante no Brasil, dia 31 de outubro. Esse hino foi um dos marcos na história da Reforma. Castelo forte é o nosso Deus. Esperamos em Cristo que você seja abençoado nesta manhã, seja alcançado por essa graça misericordiosa, que nesse tempo que estamos juntos, você receba algo muito especial do Senhor na sua vida. Então eu queria que você acompanhasse comigo a palavra de Deus, estivéssemos juntos durante esses próximos minutos, em que nós estaremos trazendo a ministração da palavra do Senhor para a sua vida. Encerramos agora há pouco um momento muito especial de uma retomada da escola bíblica dominical aqui na igreja. Liberados os irmãos, a alegria deles estar de volta foi algo assim notório. Então nós podemos agradecer a Deus por esse momento também. E então logo encerrou-se a escola, então nós começamos aqui a ministração agora online, para não mantermos os nossos amados irmãos mais tempo do que aquilo que é necessário aqui dentro do templo, tá bom? Então, e eles também acompanham depois, quando chegam em casa ou através das gravações que ficam ali postadas tanto no Facebook quanto também no YouTube, PR Paulo César de Carvalho. Lá tem todos os vídeos de todas as ministrações desde o início da pandemia, tá bom? Então, busquemos ao Senhor e aprendamos da palavra do Senhor com muita alegria no nosso coração. Amém? Então vamos orar e depois nós vamos ler um texto na palavra de Deus que está na epístola de Paulo a Tito. Tá bom? Quero ler com você lá no capítulo 2, os versículos, e fazer algumas pontuações da palavra de Deus na sua vida nesta noite, ou melhor, nesta manhã, né? Nós estamos de manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa receber a glória e o louvor que pertencem somente ao Senhor. Estamos muito gratos ao Senhor por estarmos nesta manhã à presença do Senhor, podendo aprender um pouco mais da Tua palavra, crescendo o conhecimento do Senhor. Obrigado, Deus, pela vida dos irmãos que já vieram agora pela manhã, pelo ensinamento ministrado. E agora, Pai, quando estaremos continuando aprendendo um pouco mais, o Senhor traga ao nosso coração a palavra viva do Senhor. Então, nos dê esse entendimento. Tira da vida dos seus filhos, Pai, aquilo que os impeça de estarem ligados, entendendo a Tua palavra, e que cada um possa estar com a mente e o coração voltados para o Senhor, aprendendo e crescendo na graça, no Teu conhecimento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ser glorificado em nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus, amém, Senhor Deus, amém. Meus queridos, hoje eu quero ler com você na Epístola de Tito, no capítulo 2, a partir dos versículos 9 e 10. Hoje eu vou falar sobre Tito em dois momentos. Hoje pela manhã, esses versículos, Tito 2, 9 e 10, e à noite eu vou falar um pouco mais também na mesma Epístola de Tito, só que um pouco mais para frente, lá no versículo 14. Hoje à noite nós teremos a ceia do Senhor. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite também na Epístola de Tito, tá bom? Então, espero por você
também à noite. Você que está somente online, à noite, 19 horas, nós começamos a nossa transmissão ao vivo, agora com a reunião presencial e com a celebração da ceia do Senhor. Os que não vierem, que quiserem participar da ceia do Senhor conosco, só você preparar aí o pão e o suco, e nós vamos participar juntos, tá bom? Mesmo à distância. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, Tito 2:9. Exorta aos servos que se sujeitem a seu Senhor e em tudo o agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Antes de nós entendermos algumas características dos filhos de Deus, que são descritas aqui na palavra de Deus, nesse texto e em outros que nós vamos compartilhar com você nesses minutos, eu quero destacar para você quem que é esse Tito, né? Um livro tão pequenininho, são uma epístola pequena que Paulo escreveu, né? São apenas 3 capítulos. Tito era um cristão gentio, não era judeu, e ele havia se tornado cristão e se tornou então um dos companheiros de trabalho e auxiliares do apóstolo Paulo na obra missionária. A Bíblia nos mostra que ele foi aquele companheiro fiel de Paulo. Nessas viagens missionárias, Paulo passa por uma ilha chamada Creta, e lá em Creta, Paulo o deixa ali para que ele organizasse e dirigisse as igrejas que estavam surgindo através da obra missionária. Creta é era uma maior e mais populosa ilha da Grécia. Essa ilha de Creta, ela é uma passagem de interligação entre os 3 continentes, entre a Europa, a Ásia e a África, um lugar que tem uma influência geográfica e comercial muito grande. Creta, ali foi estabelecido então o trabalho ali, havia a grande parte de judeus que moravam ali também, embora fosse uma região gentia. E ali Paulo, quando manda essa epístola, vai orientar Tito a respeito do comportamento dele, as atitudes das pessoas, como que ele deveria usar a autoridade dele para o ensino ali naquele momento. E Paulo vai enfatizar também que a vida cristã se torna possível por causa da bondade e do amor de Deus, qual nos salvou, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Então essa é a primeira questão importante para nós vermos. O Senhor nos salvou por sua misericórdia. Quando Ele nos salvou, então Ele nos transformou em filhos de Deus. Então, tendo Ele nos transformado em filhos de Deus, quais seriam essas características que iriam evidenciar a vida dos filhos de Deus? Como é que esses filhos de Deus, eles devem se comportar? E aí Tito, nesses versículos, ele traz então essa orientação. Paulo diz através dessa epístola que era preciso que ele estivesse exortando as pessoas, porque o fato de eles serem livres em Cristo Jesus não dava a eles o direito de subordinarem contra os senhores, tendo em vista que viviam-se um tempo de escravidão, e eles convertiam a Cristo, e Paulo não queria que eles tornassem um problema para os senhores dele, né? Então Paulo diz o seguinte: olha, não engane os seus senhores, pelo contrário, produzam mais,
Sejam mais leais aí do que vocês já foram, em todo momento, para que os seus senhores olhem para vocês e vejam vocês como ornamentos de Deus, ornamentos da doutrina de Deus, nosso Salvador. Veja o cuidado, de Paulo, em fazer com que as pessoas saibam viver a vida cristã a cada dia. Tem um texto em Atos capítulo 11 que nos mostra um momento muito importante quando o evangelho é pregado, primeira vez aos que não eram judeus, os gentios, como lá nessa ilha de Creta, ali uma população maior de gentios, e ali o evangelho é pregado. Então diz assim, olha, o evangelho chega a Antioquia, e os que foram dispersos, Atos 11, 19, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e até Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então vejam, eram gentios anunciando a gentios, gregos eram a população gentia, onde Paulo deixou ali Tito, E chegou a fama destas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para a Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então vejam, o cristão, a expressão origina através de um lugar gentio, numa referência àquelas pessoas que estavam ali, falando de Jesus Cristo, que era descendência judaica. Então, essa questão é importante para nós entendermos o quanto o Senhor, Ele utiliza nações e povos para levar o Evangelho aos outros. Nós mesmos, o Brasil, através da influência de missionários norte-americanos que chegaram aqui no país e estabeleceram a obra do Senhor aqui, no nosso país. Então a obra do Senhor se expandiu aqui através de estrangeiros que chegaram aqui em nosso país e estabeleceram o Evangelho aqui, levando então a expansão da obra aqui em nosso país. Depois a história do cristianismo no Brasil vai mostrar a proliferação do Evangelho aqui em diversos setores, E chegamos então a esse tempo que nós vivemos hoje por causa do Evangelho ter chegado aos não-judeus, aos gentios. Nós somos gentios porque nós não somos judeus de sangue. Então nós somos gentios, outras gentes, outros povos. Então a palavra de Deus nos ensina em João capítulo 1 que Jesus veio para que era seus. Os seus não receberam, mas aqueles que receberam a Jesus, Ele deu o poder de se tornarem então filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, judeus ou gentios, judeus ou qualquer outra nação que recebe Jesus como Salvador da sua vida, se torna cristão, se torna filho de Deus. Muito bem, então,
Como nós podemos ver algumas características, então, nesses filhos de Deus? Eu quero destacar aqui apenas duas características nesta manhã de hoje, e domingo que vem eu destaco outras características também. Na Epístola de Tiago, no capítulo 2, nós vamos encontrar no versículo 18 as primeiras características que eu quero destacar com você nesta manhã, aquilo que vai definir você realmente como um verdadeiro cristão. Mas alguém dirá: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. No versículo anterior, no 17, diz o seguinte: assim também, se não tiver obras, a fé é morta em si mesmo. O que Tiago está nos lembrando aqui, que a nossa salvação, ela se dá por uma fé viva. Essa fé viva é uma fé que vai produzir ações. São ações do nosso dia a dia que descrevem realmente as atitudes cristãs. Quem são o verdadeiro cristão? Uma dos exemplos práticos que nós podemos ter é ali naquela parábola do bom samaritano, né? Onde várias pessoas passam, ignoram, né? Ou ajudam uma pessoa, inclusive líderes religiosos que passam ali. Então, quando esta epístola de Tiago foi escrita, então, Tiago foi tratar exatamente dessa questão da fé e das obras. Ele vai nos chamar a atenção que a fé sem obras nada aproveita. Você falar que tem fé em Jesus, mas não tiver atitudes que identificam você com Jesus, significa que a sua fé é morta. Eu recebi Jesus na minha vida, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Sua fé está morta. Eu recebia Jesus, mas eu não acho que eu tenho que mudar nada na minha vida. Então sua fé está morta, porque quando você recebe a Jesus na sua vida, a primeira coisa que ocorre é que as suas ações são modificadas. Obras aqui são ações que nós produzimos em nossa vida. Às vezes as pessoas associam aquelas boas obras, né? Ajudar uma pessoa a atravessar a rua, né? Com essas coisas assim, dar uma cesta, né? Isso aí são atitudes naturais de solidariedade ao ser humano. As obras da fé, elas se manifestam através de atos concretos que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Se a nossa fé está em Jesus, aquilo que nós fazemos tem que glorificar a Jesus em nosso dia a dia. Aquilo que você faz lá nos seus negócios, você tem que glorificar a Jesus. As suas ações lá no seu emprego tem que glorificar a Jesus. Seu comportamento lá no emprego tem que glorificar a Jesus. Quando você sai com seus amigos, você tem que glorificar a Jesus. As suas ações, de uma forma geral, elas têm que glorificar a Jesus continuamente, meus queridos, senão se torna uma fé morta. E é exatamente isso que Paulo disse para aqueles cristãos que estavam lá naquela ilha de Creta, onde ele deixou Tito. Ele diz exatamente isso: olha, você sujeita ao seu Senhor, tenham ações, tenham atitudes, tenham obras que os agradem. Não contradigam a eles. Exerça uma fé que produza mudanças. Não seja desonesto com eles nem com ninguém. Mostre lealdade para eles em tudo, para que você seja um ornamento, uma decoração, algo assim que chame a atenção daqueles que olhem para vocês e vejam essas
boas obras. Ah, meus irmãos, que coisa fantástica, né? Que coisa maravilhosa que o Senhor nos traz aqui. Que privilégio que nós temos na nossa vida de podermos então viver para a obra do Senhor, sabermos realmente o quanto é um privilégio para nós fazermos a obra do Senhor, porque aquilo que nós fazemos tem que glorificar a Jesus. Paulo diz que a nossa vida tem que glorificar a Jesus de tal forma, que é da seguinte forma, que ele fala assim, olha, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Tudo tem que ser para Deus. Se alguma coisa está fazendo para se mostrar, para aparecer só, a glória de Deus não está nisso, porque aí já entra uma atitude humana da arrogância, da vaidade, né? Então você não tem que fazer as coisas porque os outros fazem, por inveja. Não, você faz, o seu alvo é somente glorificar o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor. Então essa ação do Senhor, pode ver lá também em Tiago capítulo 3, no versículo 13. Tiago 3,13 diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Olha aqui, preste atenção no que Paulo está falando aqui. Você é sábio verdadeiramente? É inteligente? Se você tem essa característica, então você vai provar isso. Como é que você prova isso? No seu bom trato, na sua forma cordial de tratar com as pessoas. Meus irmãos, tem tanta gente aqui, muito crente arrogante, né, que não sabe tratar com educação com as pessoas, né? Quantas pessoas arrogantes se acham melhores, né? Quantos, às vezes, até mesmo crentes com outros, né? Igrejas diferentes, maltratando, criando atritos entre denominações. Isso não é ato de inteligência. Tiago diz aqui que se você é sábio e inteligente, você vai mostrar a primeira forma da como você trata as pessoas. A forma como você trata as pessoas, você define o seu grau de sabedoria e de inteligência. Sabia disso? A forma como você relaciona com as pessoas define quem você é, se você é uma pessoa sábia ou não. Aí Tiago diz aqui para nós que essas atitudes, elas estão relacionadas em nossa vida através de ações que são feitas com mansidão e sabedoria. A mansidão, o que é? Mansidão é fruto do Espírito Santo em nós. Se você entregou a sua vida a Jesus e você é um servo de Jesus, você vai produzir fruto do Espírito. Você vai produzir a obra de mansidão, você vai ser uma pessoa mansa no tratar com as pessoas. E como nós estamos precisando nos últimos tempos, né, de mansidão, né? Especialmente nesses tempos difíceis, né, em que muitas pessoas estão estressadas com essa questão da pandemia e tudo, né? Tem muita gente estressada aí, né? As pessoas estão brigando por nada. Então, mais do que nunca, esse fruto do Espírito da mansidão precisa estar em evidência em nossa vida. E aqui nós vemos então Tiago dizendo o seguinte: se você realmente tem um pouco de sabedoria e inteligência, você vai mostrar isso. Relacionar bem com as pessoas. Esse relacionamento se dará através da mansidão. Então, prático, simples, a vida cristã. Meus queridos, a vida cristã, ela é simples para se viver. O problema maior é que às vezes nós complicamos aquilo que Deus fez para ser simples. Nós criamos tantas coisas, inventamos tantas coisas, acrescentamos coisas que não existem, né? Criamos normas, regras humanas
e não estabelecemos o padrão bíblico para isso. Então, essa questão ela é fundamental para que nós tenhamos a nossa fé fortalecida no Senhor. Vivemos como filhos de Deus com características, alguma coisa que nos leve as pessoas a olhar para nós e ver em nós como nós somos filhos de Deus. Tem que ser diferente, meus irmãos. Você converteu a Jesus, você não pode ser do mesmo jeito lá fora, de jeito nenhum, você tem que mudar. Se você não muda, significa que ainda não teve encontro com Jesus. Simpatizou com a igreja, simpatizou com um texto bíblico, com um tempo de louvor, simpatizou com um grupo de pessoas, mais um encontro social do que realmente a vida com Cristo. Que quando a vida com Cristo é verdadeira na sua vida, você vai ter características que vão mostrar realmente quem você é. E agora eu faço uma pergunta para você. Você já teve um encontro salvador com Jesus? Se já teve, as pessoas olham para você e podem ver em você características que mostrem realmente que você é filho de Deus. As pessoas conseguem ver em você marcas de Jesus, evidências de Jesus na sua vida. A forma como você fala, o que você fala, as pessoas veem sair dos seus lábios palavras de edificação ou palavras torpes? Quem realmente é você? Já teve mesmo encontro com Jesus? As pessoas olham e podem chamar você mesmo de cristão, ou você simplesmente é aquele evangélico chato que vai para a igreja mas não vive a vida cristã verdadeira. Ou você vive perto das pessoas há semanas, meses e talvez anos sem elas verem em você marca de Jesus. Até surpreende as pessoas quando alguém chega e você fala que é membro de tal igreja. Mas será que você realmente já é um cristão, filho de Deus? Se não é, eu convido você hoje a voltar para o Senhor Jesus, entregar a Ele a sua vida. Se você já entregou a sua vida para Jesus, eu convido você a avaliar as suas atitudes, a reavaliar o seu comportamento, como você realmente tem sido como cristão. Tem algo que tem que ser mudado? Então eu convido você hoje para mudar a sua atitude. Vamos começar uma caminhada nova? Vamos começar um novo tempo? Convido você a ir comigo nessa caminhada desse novo tempo. E nós vamos caminhando a cada dia. Outra semana eu vou mostrar para você algumas outras características. Eu espero que esses momentos de domingo pela manhã sejam realmente edificantes para a sua vida. Sei que muitas pessoas às vezes têm dificuldade de acordar cedo, né? Mas acorde mais cedo e vamos participar juntos. Hoje no feriado prolongado, muita gente aí fora viajando, né? Mas eles vão ter a oportunidade de acompanhar isso que nós estamos dizendo para todos vocês aqui agora. Elas vão poder ver também através dos vídeos, serão compartilhados com elas, né? Mas meu querido, eu te convido então nesta manhã a fazer essa caminhada como filho de Deus juntos. Então vamos orar por isso? Então vamos falar com o nosso Deus. Senhor, eu quero pedir agora que o Senhor possa alcançar o coração dessa pessoa que me ouve, seja agora ao vivo, que me ouve através desse vídeo gravado. Pai, em nome de Jesus, que ela seja agora alcançada pela graça e pelo poder do nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa agora, Pai, que cada um possa viver para o Senhor, honrando o Teu nome em todo o momento das suas vidas. Se alguém não tem produzido frutos que demonstrem realmente a transformação que Jesus operou na vida delas, que seja esse o tempo de mudança, de conversão, de transformação, de início de uma nova caminhada com o Senhor Jesus. Derrama, Deus, a graça, a bênção do Senhor sobre cada um nesse dia,
esse feriado, aqueles que estão viajando, guarda nas estradas, no regresso também, cuida dos seus filhos onde estiverem, os que não viajaram, que estão por aqui, que sejam alcançados pela graça do Senhor Jesus e que caminhamos juntos na presença do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, recebe a honra, a glória e todo o louvor que pertencem somente ao Senhor. E a Ti oferecemos a nossa vida em adoração ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e apresentamos agora cada vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, meu amado, nós estamos chegando ao final aqui. Apenas destacando os irmãos da igreja, lembrem-se hoje à noite, culto presencial 19 horas, preciso fazer inscrição, e celebração da ceia do Senhor presencial e também online. Você que está em casa, tem possibilidade de estar aqui, então participe de casa. Se você pode vir, venha tranquilamente. Nós estamos adotando todas as medidas de segurança, todas elas de sanitárias, muito rigor mesmo, um rigor muito grande nós utilizamos aqui no templo. Então aqui talvez seja o lugar onde você tem menos possibilidade, né, de ser contaminado, tá bom? Porque nós somos bastante rigorosos, né? Então, cada um cumprindo a sua parte, nós vencemos juntos e caminhamos juntos. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Tenha um domingo abençoado. Tenha um dia de muitas realizações. O Senhor te abençoe, te guarde, te sustente a cada momento da sua vida, em nome de Jesus. Grande abraço, até mais.